conceito bem simples a gente estar entendendo. Então, é um serviço de deployment automático. Ele pode ser feito para instâncias EC2, pode ser feito para servidores on-premises ou mesmo para funções Lambda. Ele permite rapidamente deploy de novas funcionalidades, evita, né, quando desejado, downtime durante o deploy e também evita riscos associados com processos manuais, que é esse o objetivo da nova computação, né, do futuro que a gente está tendo aí com computação em nuvem, com vários recursos. Então, quais são as duas abordagens que a gente tem para o Code Deploy? A gente tem a atualização in place, que a aplicação ela é parada, e em cada instância a nova release ela é instalada, também conhecida como Rolling Update. E a gente tem a abordagem, né, Blue-Green, que novas instâncias elas são provisionadas e a nova release ela é instalada nessas novas instâncias. Blue representa o ambiente ativo, ou seja, ele não é interrompido, e verde, né, green, é o novo release. Então você tem uma questão até de custos associadas com esse ambiente, mas é um custo temporário, né, que você programa ali por 1 ou 2 horas, mas você tem a garantia do mínimo de impacto, embora você tenha algum custo ali, mas é uma garantia bem assertiva, porque você pode estar apontando seu load balance gradativamente para o novo ambiente, e em caso de tiver algum problema, você volta para o ambiente blue, né, que é o ambiente que está ativo. Tudo bem? Bom, configurando, né, o Code Deploy com o arquivo appspec. É um arquivo de configuração, né, chamado appspec. Ele define os parâmetros que serão usados durante o deploy do Code Deploy. Então, por exemplo, nas instâncias EC2, ou seja, para instâncias EC2 sistemas on-premises, ele usa YAML apenas. Para Lambda, ele pode estar utilizando YAML e JSON, né, que são os formatos suportados. Além disso, a estrutura de arquivo depende se você fizer o deploy no Lambda ou no EC2. Então, a estrutura do arquivo, você tem a versão que é reservado para uso futuro, né? Atualmente o valor é 0.0. O sistema operacional, Linux ou Windows. Arquivos é a localização de qualquer arquivo de aplicativos que precisam ser copiados. E os hooks, né? Os hooks são scripts que precisam rodar em algum ponto do ciclo de vida. Os hooks têm uma ordem específica de serem executados. E os scripts que podem ser executados no deploy são os arquivos unzip, ou seja, descompactar arquivos antes do deploy, rodar testes, ou seja, executar testes funcionais em novas aplicações, e gerenciamento do load balancer, ou seja, retirar ou colocar instâncias no load balancer, né? Registrar ou não registrar, ou desregistrar, perdão. E um exemplo do arquivo appspec, né? A gente tem toda essa estrutura aqui, né, do arquivo, tá? Deixa eu pegar aqui até o final, application stop, isso, foi até o root. Então, beleza, essa aqui é a estrutura do arquivo, tá? Você vê que ali tem os hooks. Então, só para destacar melhor, o que interessa a gente ver, tá? Vamos só deixar aqui, ó, application stop, isso. Então, o que interessa são essas partes em amarelo que estão bem divididas, tá? Você vê que aqui, quando a gente tem os hooks, tá? A gente tem antes da instalação, depois da instalação, iniciar a aplicação e parar a aplicação. E cada uma aí salvando, né, o, tendo um local diferente dos scripts, tá? E a estrutura típica das pastas, a gente tem que tem o appsec.yaml, né? Tem os scripts, tem configuração e tem o source. Mas o arquivo appsec.yaml ele deve ser colocado na pasta root da sua revision. Então isso é que é muito importante. E as dicas dessa aula, né? Versão é reservado para uso futuro, o valor atual é 0.0. O sistema operacional é Linux ou Windows. Os arquivos, a localização de qualquer arquivo de aplicativos precisa ser copiados. Os hooks são scripts que precisam rodar em algum ponto do ciclo de vida. Os hooks eles têm uma ordem específica para serem executados. E por fim, né, a estrutura de diretórios. A gente tem aí scripts, configuração e source. Lembrando que o arquivo appsec.yaml ele deve ser colocado na pasta root de sua revision, tatura, tá? Como a gente viu, essa aqui é a estrutura do arquivo appsec.yaml, tá? A gente tem que as partes bem destacadas em amarelo representam as fases e as configurações principais, e a gente tem ali em cima de before install, tem os hooks, né, que é a estrutura realmente do que a gente está vendo. Então, o que interessa a gente saber é justamente essa parte aqui circulada em amarelo, tá? Que é a parte mais interessante, que é de um ciclo de vida. Então, o que é cada fase desse ciclo de vida? A gente tem a fase 1, que é desregistrar instâncias de um load balancer.
caso existam, tá? Fase 2 é o deploy de arquivos e configurações do aplicativo, e a fase 3 é registrar as instâncias no load balance. E dentro dessas fases, a gente tem algumas etapas. E quais são essas etapas? Então, primeiro é o application stop, depois o download bundle, ou seja, download realmente das configurações, before install, ou seja, antes de instalar a aplicação, o que é para ser feito, aí os parâmetros de instalação de fato, depois o after install, depois o application start e validar o serviço. Essas são as 7 principais etapas que a gente tem que ter em mente, tá? Que é o ciclo aí do Event Hooks, tá? E o que mais importa também a nível de certificação quando a gente vai para a prova de developer, tá? Isso é muito importante a gente estar ciente disso, que às vezes eles colocam algumas pegadinhas especificamente dentro dessas fases. Sendo bem sincero, não é algo que cai muito, mas quando cai é uma questão que você tem que estar bem atento, porque se você tem esses ciclos aí, essas etapas bem estruturadas na cabeça, fica bem simples da gente estar entendendo, tá? Então, a primeira coisa realmente, parar a aplicação, logo em seguida fazer o download antes de instalar, instalar, depois de instalar, iniciar a aplicação e aí validar o serviço. Qualquer dúvida, só avisar. Bom, pessoal, nesse laboratório do Code Deploy a gente tem que fazer alguns passos, tá? O primeiro passo que os primeiros passos que a gente vai estar fazendo é logar aqui no IAM, tá? Aqui no IAM a gente tem que criar duas roles, uma para o Code Deploy e outra para a instância que a gente vai estar criando, que é para o S3. Se eu não me engano, olha, a aula S2, eu vou criar do zero, que eu acho que fica melhor. Vamos aqui em roles, tá? Então, create role. Eu vou selecionar S2, permissão. Aí eu vou pegar o S3 Full Access, tá? Então, vamos colocar aqui S3 Full Access, ok. Que a instância vai estar acessando o bucket. Não vou colocar nenhuma tag, eu vou colocar aqui minha role S3, ok. Então, create role. Beleza, minha role S3. E a outra coisa que eu vou estar criando é selecionar Code Deploy, ok, Code Deploy, para permite, né, que o Code Deploy chame serviço da AWS ou como, por exemplo, Autoscaling no seu nome. Então, selecionar, então ele já pega aqui o Code Deploy, tags, não vou colocar. Então eu vou colocar aqui Code Deploy Role Lab. Só para identificar, eu vou colocar o Lab, tá? Então, essa é a primeira etapa do que a gente vai estar fazendo. Bom, galera, na segunda parte a gente tem que criar uma instância EC2. Então a gente vai aqui em Compute EC2, tá? Vamos lá, ok. Tá até mostrando o novo visual da console, né? Então, Launch Instance. Eu vou criar uma instância, tá? É uma instância bem básica, não precisa ser nada grande. Eu vou ficar com Amazon Linux. Vou ficar com T2 Micro. O que eu preciso ver aqui não se importem com a subnet nem com a rede. Aqui no AutoAssign eu vou só confirmar que eu preciso de um IP público para estar acessando essa instância. Role, minha role S3, que foi a role que eu criei agora, ok? E add storage, vou deixar padrão. Tag, eu vou criar aqui uma tag app name e o valor é um valor minha web app, tá? É só um padrãozinho que eu tenho. Security Group, eu só vou pegar aqui, ó. Eu acho que esse Security Group aqui, ó, ele permite porta 80 e porta 22. Então é porque eu vou estar utilizando isso, tá? O 22 para estar acessando via SSH e a porta 80 que é HTTP, tá? Então, launch. Como eu não me lembro onde é que está essa chave, eu vou criar uma nova pá, Code Deploy Lab, tá? Vocês podem seguir o mesmo princípio, tá? Que ele está baixando. Launch Instance, ver as instâncias. Vamos até aproveitar para ver se não tem nenhuma instância rodando, né? Então, ó, eu tenho uma parada e eu tenho essa aqui que está subindo. Deixa eu só ajustar aqui, ok? Então vamos só ver aqui essa pending. Deve estar subindo, não sei porque está demorando um pouquinho para aparecer.
Tá, running, ok, tá? Então eu só vou adicionar uma tag aqui, manage tag, name, code deploy lab, só identificado. Esse outro servidor aqui depois eu olho o que é, né? É sempre bom tá prestando atenção nisso. Ok. Então tá subindo. Assim que subir, eu vou conectar via SSH. Então, para eu conectar via SSH, eu venho aqui em Networking, tá? Aqui, ó, Public IP Address. Eu vou tá. Deixa eu pegar pelo modo tradicional. Aqui no Running Instance, tá selecionado. Então, tá aqui, copy. Ok. Bom, pessoal, agora que a gente está logado na instância que a gente subiu, tá? A gente tem que executar alguns comandos para instalar o agente, né, do Code Deploy. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é estar atualizando essa instância, tá? E tem alguns comandinhos. Yes, ok. Primeiro eu estou rodando o Ian Update. Tá instalando aqui algumas bibliotecas, tá? Eu vou estar colocando esses comandos na descrição dessa aula. Então vamos lá. Tá instalando sem problema nenhum. Vamos ver se ele vai demorar. Não, tá quase acabando. Eu não vou parar o vídeo agora, porque eu acho importante a gente estar vendo bem essa parte. Ó, terminou. Agora eu vou instalar o Ruby. Ver se ele vai pedir alguma confirmação. Opa, yes. O próximo comando é instalar o wget, tá? Já está instalado, beleza. Agora eu tenho que ver se eu estou já estou na home do usuário. Agora eu vou instalar o Code Deploy. Eu poderia mudar aqui, tá? Eu peguei do UI Central, mas botar numa localização mais próxima, por exemplo, São Paulo, mas os fins aqui para ser mais rápido é bem tranquilo. Vamos lá, instalar. Ok, ó, tá instalando. Terminou. Então agora a gente vai ver o status do serviço. Então aqui, ó, ele está rodando no ID, né, 12501. Então essa é a primeira etapa, já que a gente já rodou o agente do Code Deploy na nossa instância. Bom, pessoal, a próxima etapa é que a gente vai estar criando aqui no IAM um usuário programático para a gente acessar da nossa própria máquina, ou seja, do meu notebook aqui que eu estou gravando a aula, tá? Então eu vou vir aqui em usuários, adicionar um usuário, eu vou colocar Code Deploy User Lab, bem grande, né? Marcar aqui, ó, acesso programático. Eu vou deixar marcado aqui o da console, só não vou deixar o da console, vou deixar acesso programático apenas, tá? Aí eu vou atachar uma política diretamente, que é Code Deploy Full Access. Esse aqui é o primeiro que eu vou estar utilizando, tá? E deixa eu só confirmar aqui qual que é a outra que eu vou estar utilizando. É o S3 Full Access. Então vamos lá. S3 Full Access. Isso. Deixa eu só confirmar se está com os dois. Isso, está com os dois. Criar usuário. E depois que criou, eu vou pegar, copiar a Access Key ID e a Secret Key ID. E eu vou estar configurando aqui na minha console. Então eu vou só mudar aqui a gravação, que eu tenho que pegar isso aqui para estar configurando no meu CLI. Então, AWS configure. Bom, gente, está aqui, ó. Eu colei, né, a Access Key ID e a Secret. The full region é US East 1. E pronto, é isso que eu preciso fazer por agora. Bom, pessoal, a próxima etapa aqui na console é a gente criar um bucket S3, tá? Eu vou aqui, ó, Storage S3, que é o bucket que eu vou fazer upload do arquivo appsec.yaml, tá? Então, muitos buckets ali de aula, então eu vou colocar aqui bucket
CD Lab, vamos ver se eu tenho como criar esse bucket, se ninguém usou esse, né? Next, vou deixar tudo padrão. Então tá aqui, ó, bucket CD Lab, tá? Esse é o bucket que eu vou estar utilizando. Bom, pessoal, a próxima etapa aqui na console do meu notebook, tá? A gente pode ver aqui que a gente tem os arquivos, tá? Do MyWebApp, tá aqui, ó, obsec.yaml, o index.html, então vocês já devem estar imaginando o que eu vou estar subindo aí, tá? Então, o primeiro comando que eu vou colocar é AWS Deploy Create Application. Eu vou criar essa aplicação no Code Deploy, tá? E eu só estou conseguindo fazer isso graças a eu configurei o CLI na minha máquina, tá? E o outro comando que eu vou estar fazendo, fiquem tranquilos que isso vai estar tudo na aula, é o AWS Deploy Push, né? Eu vou subir para essa aplicação os arquivos para esse bucket. Então vamos lá. Ok, AWS Deploy Create, ok, então ele subiu tudo, tá? Então essa é a etapa seguinte. Eu estou fazendo bem pausado para a gente entender com calma todas as etapas. Bom, galera, o que a gente fez, tá? Com os comandos, a gente enviou primeiro o arquivo para o bucket que a gente tinha criado, né? O bucket cd lab, webapp.zip, tá? E a outra coisa que a gente fez aqui no Code Deploy foi criar a application. Se a gente vier aqui em application, tá? Já está aqui. Então, é essa a jogada que a gente fez. Então, agora, o que a gente tem que fazer, tá? A gente tem que fazer o deploy dessa nossa aplicação dentro da nossa EC2, tá? Bom, gente, agora a gente tem que criar o nosso deployment group, tá? Então, aqui, ó, create deployment group. Vamos lá, eu vou colocar aqui deployment group code deploy lab, tá? Eu vou pegar, ó, a service row que eu criei lá no início, tá? Eu vou colocar o deploy in place mesmo, que é para substituir, mas lembrando, né, a gente pode ter o blue green que ele provisiona um outro ambiente, depois a gente pode estar transicionando gradativamente. E aqui, ó, eu tenho as opções de ser auto-scaling group, on-premises, eu vou pegar a Amazon EC2 Instance. Aqui, olha, eu vou pegar app name, valor, my web app, foi aquilo que a gente configurou na máquina, tá? Então vocês veem que a gente pode estar configurando outras tags, etc. Então por isso que a tag é tão importante. Tá aqui, ó, ele achou a instância. Install Code Deploy Agent, não vou estar fazendo isso agora. Então, deploy all at once. Então, ele vai estar criando. Eu não tenho load balancer, né? Então, vamos lá, create deployment group. Foi criado com sucesso, tá? E aí eu vou estar criando o deploy. O deploy, ele vai pegar, olha, minha aplicação está armazenada no S3. Então ele já detectou aqui onde é que está, né? Posso botar algum descritivo e aqui são as opções que eu tenho caso tenha algum erro, tá? Eu não vou estar fazendo isso agora, eu vou estar simplesmente fazendo o deploy, tá? E agora a gente tem que estar aguardando porque vai ser feito aqui, ó, o deploy na nossa instância. Bom, pessoal, eu dei a pausa no vídeo, né? Então, olha só, foi feito com sucesso, tá? Aí, o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que vir aqui em Services, SC2, eu vou abrir uma nova aba, tá? Eu vou copiar novamente aquele IP da instância que foi feito o deploy. Cadê? Vamos lá. Tá aqui, Code Deploy Lab, ok? É o mesmo IP, ó, 380, ok? E aí eu vou abrir aqui, ó. Bem-vindos ao Lab Guilherme Teles. Então, foi esse o objetivo, tá? Agora, uma vez que a gente está com tudo isso já configurado, os usuários, as roles, o Code Deploy, a nossa aplicação, qual que é o objetivo? A gente praticamente vai pegar o arquivo, atualizar no S3 e ele vai estar atualizando tudo de maneira mais automatizada, tá? Então é esse o princípio. É uma aula bem complexa, eu recomendo que vocês estejam revisando isso várias vezes e tentem fazer, tá? Problemas vocês vão encontrar, mas eu vou estar deixando todos esses arquivos aqui na descrição da aula. E qualquer dúvida pode entrar em contato. Um grande